Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Bem-vindos novamente à disciplina Gestão de Operações. Esse vídeo nós vamos dar uma introdução do que nós vamos discutir na aula da semana que vem, na aula semana 2, né? Só que antes de fazer isso, né, eu vou dar uma pequena recapitulada em um ponto importante que nós discutimos na aula passada, né? Então, na aula passada, nós discutimos a importância da gestão de operações dentre as diversas áreas da empresa, né? Então, qual que é a responsabilidade da gestão de produção e como que ela se conecta, né? Com a gestão estratégica, com a gestão financeira, né? E com a gestão de marketing e vendas da organização, né? E depois falamos um pouco sobre os tipos de operações, né? Então, falamos que dependendo de determinadas características da gestão de operações, eu vou ter características diferentes desse tipo de como gerir as operações de uma determinada empresa, né? E essas 4 características são os 4 Vs da produção, né? E aí estamos falando em volume, variedade, variação de demanda e visibilidade. Isso é importante na forma como nós vamos definir e modelar a gestão de operações de acordo com o modelo de negócios da minha empresa, tá bom? Né? Então vamos lá, então só para reconceituar, né? Em termos de volume, quando eu tenho um volume alto, né, do meu sistema de produção e consequentemente da minha gestão de operações, isso me facilita, né, do lado direito, ter uma alta repetibilidade nas operações, né? E aí vem a questão da padronização, né? Eu não preciso ter uma especialização muito grande na mão de obra, né? Porque todos os meus sistemas vão estar muito padronizados, né? Eu posso investir em capital intensivo, porque eu vou conseguir amortizar esses custos devido ao alto volume de produtos fabricados, né? E, consequentemente, eu vou ter um baixo custo unitário. Por um outro lado, quando eu tenho a minha operação em baixo volume, eu tenho uma baixa repetição de atividades, né? Então, estou indo mais para customização. Cada funcionário vai participar mais do trabalho, então precisa de uma mão de obra muito mais especializada, uma mão de obra muito mais qualificada. Eu vou ter uma menor sistematização das minhas atividades, né? Uma vez que cada produto ou cada serviço fabricado, ele vai ser diferente do outro, né? E consequentemente ele me levando a um alto custo unitário, né, por cada unidade fabricada. Em termos de variedade, quando eu tenho uma variedade baixa, né, então, ou seja, eu tenho poucos produtos ou poucos tipos de serviços diferentes na minha linha de operação, né? Então, quando eu tenho uma variedade baixa, né, a minha gestão de operações ela é bem definida, né? Eu sei exatamente o que eu vou produzir, né? Eu tenho uma atividade mais rotineira, mais padronizada, mais regular, né? E tudo isso me leva, obviamente, também a um baixo custo unitário. Por um outro lado, quando eu tenho uma variedade muito alta no meu sistema de produção, a minha gestão de operações tem que ser muito mais flexível, né? Principalmente para virar de um determinado produto ou de um determinado serviço para o outro, né? A minha gestão de produção tem que ser muito mais completa, atender às necessidades de cada tipo de consumidor de uma maneira customizada, né? Isso me leva, obviamente, a um alto custo unitário. Quando a gente fala em variação de demanda, né? Quando eu tenho uma baixa variação de demanda, né? Então, ou seja, eu não tenho muitos picos, né? De produção baixa ou produção alta, né? Isso me leva a uma estabilidade no meu sistema de gestão de operações, né? Essa estabilidade me leva a uma operação mais rotineira, uma operação mais previsível, né? Eu tenho aí uma alta utilização dos meus recursos, das minhas máquinas, dos meus equipamentos, das minhas pessoas, né? Isso me leva novamente a um baixo custo unitário. Quando eu tenho uma variação de demanda alta, aí eu tenho uma capacidade mutante, né? Mutante no sentido de elevar a capacidade quando eu tenho uma maior demanda e diminuir a capacidade quando eu tenho uma demanda menor, né? Eu preciso me antecipar, principalmente em termos de recurso de pessoas, recurso de matéria-prima, disponibilização de mão de obra, né? Uma flexibilidade no sentido de trocar a operação muito rapidamente para poder atender a um outro produto, um outro serviço, né? Eu tenho que ter uma gestão de operações extremamente ajustada com a demanda, né? Isso me leva caracteristicamente a um custo unitário maior. E quando a gente fala em termos de visibilidade, né, ou contato com o consumidor,
Quando eu tenho uma visibilidade baixa, né, o tempo entre a produção e o consumo, ele praticamente ele não aparece no ponto de vista do consumidor, né? E novamente eu posso investir em padronização, né? Obviamente os meus funcionários, como eles não têm um contato direto com o consumidor, eles não precisam ter uma habilidade de contato, de relacionamento, né? Eu tenho uma alta utilização dos funcionários, eu tenho um processo centralizado, isso me leva também a um baixo custo unitário. Por outro lado, quando eu tenho uma visibilidade alta, um alto contato do meu produto ou do meu serviço com o meu consumidor ele já tem uma tolerância de espera mais limitada, né? Porque ele está vendo eu fabricar aquele produto ou eu produzir aquele tipo de serviço. A satisfação é definida diretamente pela percepção do consumidor, né? A necessidade de habilidades de contato e de relacionamento é maior, né? Porque o contato é mais próximo com o consumidor direto. A variedade recebida ela é alta, né? Porque como nós dissemos, né, a toda hora, como o meu consumidor ele está acompanhando a produção, a toda hora ele me leva a uma demanda diferente, né? Isso me leva, obviamente, a um alto custo unitário. Tudo bem? Tá? E esse vai ser o objetivo também do nosso estudo de caso, né? Que nós vamos fazer lá na Faculdade Flamingo no próximo sábado, no dia 12, tá bom? Tá? E falando um pouco então, né, do que a gente vai ver na próxima aula, né, na aula do dia 10, né? Então nós vamos olhar um pouco, né? Novamente, olhando um pouco a gestão de operação, né? A evolução da gestão de operação nos últimos anos, né? Nós vamos ver um pouco de estratégias operacionais da gestão de operações, né? Então, quando o fator competitivo no meu mercado ele é preço, quando o fator competitivo no mercado, né? Ou o que o consumidor valoriza como percepção de valor é a qualidade, né? Ou é a entrega rápida, ou é a confiabilidade, né? Ou são produtos e serviços inovadores, ou é a variedade de oferta de produtos e serviços diferentes, né? Ou a flexibilidade no sentido de toda hora alterar prazo e quantidade de acordo a atender essa variação de demanda do meu próprio consumidor, né? Isso me leva a objetivos de desempenho da produção também diferentes. E é isso que a gente vai discutir também na aula que vem, tá? Uma coisa importante que a gente vai tratar na aula que vem é que a gestão de operações, né, como planejamento, né, eu preciso muito entender a variação entre suprimento e demanda, né? Ou seja, a capacidade de eu receber os meus recursos, né, de acordo com o que eu tenho de demanda para produzir para o meu consumidor, né? E aí a gente tem incertezas tanto no suprimento e incertezas na demanda, né? Isso me leva a uma estratégia muito perigosa que permeia a grande maioria das organizações, que é a elevação do nível de estoques, né? A gente sabe que estoques, né? Ele é fluxo de caixa que eu acabo comprometendo a minha organização, né? Então a gestão dos estoques ele precisa estar muito bem alinhado, né? Com essa necessidade de ofertar o produto ou o serviço de acordo com o timing que o meu consumidor ele precisa receber esse produto ou receber esse tipo de serviço, né? E aí nós vamos entender o que é demanda dependente, o que é demanda independente. De acordo com, né, a necessidade ou o ponto de necessidade do meu cliente, eu preciso adequar o meu sistema de produção e o meu sistema de operações para poder atender esse meu cliente dentro do nível de quantidade e dentro do nível de tempo, de disponibilidade que ele precisa. Aí vem algumas estratégias, né, de produção que a gente vai entender, né, na próxima aula, que é a estratégia make to order, né, ou fabricar sob pedido, né, ou a estratégia make to stock, né, que é fabricar para estoque, né, o ato, que é o assembly to order, né, que é montar um determinado produto contra um pedido do cliente, né, e engineer to order, né, que é desenvolver o produto desde a estaca inicial, né,
contra um determinado pedido. Todas essas estratégias, né, de disponibilidade de produto no meu cliente, é de acordo com, obviamente, o tipo de modelo de negócios que eu tenho dentro da minha empresa, levando-se em conta o tipo de mercado ou o tipo de cliente que eu vou atender, né. E aí, para isso também, a gente vai entender algumas estratégias de produção, né? Estratégias de processo contínuo, estratégias de produção por batelada, estratégias de produção em massa e estratégias de produção tipo job, né? E a gente vai entender as diferenças entre cada uma e como essas diferenças impactam, né, a forma como eu vou gerir, né, esse meu sistema de operações dentro da minha empresa, né? E aí nós vamos também procurar traçar para vocês, né, um histórico, né, da gestão de operações ao longo do tempo, né? Desde o tempo lá da primeira fase da industrialização, né, com o Henry Ford, né, até os dias atuais, né? E ver como que isso acabou se traduzindo na forma como eu faço a gestão da minha empresa em relação à gestão de operações de uma maneira geral, para poder entender novamente a demanda desses meus consumidores. Tá bom? Tá? Pessoal, mais uma vez, agradeço aí a compreensão de vocês, né? E nos vemos lá, tanto no dia 10, na quinta-feira, das 19h30 às 21 horas, para mais uma aula ao vivo, né? Uma aula teórica ao vivo, como também no dia 12, próximo sábado, né? Onde nós vamos ter o primeiro encontro presencial, né? Das 9 até as 11h30, para podermos discutir aquele estudo de caso que eu falei para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos então na próxima quinta-feira. Até logo.